Bom dia, meus irmãos. Estou fora de casa hoje, estou viajando, mas fica martelando enquanto eu não fizer o devocional. Parece que eu não consigo deslanchar meu dia. Deus está ministrando algo comigo desde ontem, que é do meu eu pessoal. Quero abrir isso com você e viver isso com você hoje. Mas antes de explicar esse contexto, de ler a passagem que fala sobre isso, que me veio na cabeça agora, eu gostaria de te chamar para a gente orar e dar alguns avisos, né? Então, toda terça-feira, às 19h30, nós temos encontro online na Escola de Cristo Kairos, que é virtual, né? Então, nós temos um grupo de WhatsApp, você pode me chamar, você pode fazer parte do grupo. Toda terça-feira, às 19h30, a gente tem um tempo de oração, a gente tem um tempo de palavra, a gente tem um tempo de troca, né? Numa plataforma de videoconferência do Zoom, e tem sido forte, tem sido muito bom, né? Somos algumas pessoas voltadas a essa função, a esse amor, discípulos de Cristo, né? E juntos nos unimos para estudar e para aprender juntos, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Deus pela oportunidade, pelo dia de estar sempre aprendendo com o nosso mestre, que nos ensina, que nos discipula, que nos trata, que nos mostra sobre a vida, que nos mostra sobre as coisas do reino do céu, que nos ensina a lidar com a nossa carne, com a nossa imperfeição, com a nossa incoerência. Senhor, coloca em nós o Espírito Santo para que Ele esteja sempre dando testemunho daquilo que precisa ser edificado, transformado e tratado em nome do Senhor Jesus, Pai. Graças a Deus de tudo que nós passamos na vida, porque através dessas vivências nós podemos te encontrar. Então eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas que me faltaram, que me fizeram ter essa ânsia forte de querer buscar algo além na minha vida, e esse algo me levou até o Senhor. Então, sem dúvida, tudo que me faltou, tudo que eu queria ter recebido, tudo que poderia ter sido diferente, tudo que ainda gera algum tipo de resíduo na minha alma, fez de alguma forma, contribuiu de alguma forma para que eu estivesse aqui falando de Jesus hoje e reconhecendo em Jesus o meu grande amor, o amor da minha vida, o mestre que me ensina, que me edifica. Então valeu a pena. Foi duro, é doloroso, temos que tratar e vigiar essas coisas dentro de nós, que esperavam que outras pessoas estivessem nos trazendo coisas que hoje Jesus traz para mim. Então é muito louco isso, é muito forte isso, como Jesus Cristo, como Deus é um Deus de real e que vai dando de forma impressionante respostas, coligações e bênçãos o tempo todo. Então, a passagem que eu quero ler para você, ela está em Romanos 7. E eu vou ler para você a parte que fala da luta interior. No versículo 14 diz assim: Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para o ser escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que de fato não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isso é na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim é o que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal, e dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus. Mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Amado, feche seus olhos, respira fundo e deixa isso ser solução agora na sua alma. Deixa essa passagem ser resposta de oração, deixa essa passagem ser impulso de conexão, de cura, de transformação e de libertação no seu interior, amado. Que passagem maravilhosa, poderosa, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, para nos dar legalidade de saber o que temos que vigiar. E essa é aquilo que eu quero fazer, falar com você. Isso que o apóstolo Paulo pede, uma humildade, uma consciência enorme dentro de nós. Que é de você ter a completa consciência de que dentro de você tem algo que precisa ser vigiado todo o tempo. E que esse lugar, mesmo que você dentro da sua
relação com a vida tente ser bom, quando esse lugar entra em cena, ele toma conta e o que ele faz é primitivo, é instintivo e é maldoso. Então essa luta eterna entre a carne e o espírito, que o apóstolo Paulo, graças a Deus, que chegou até nós, né, o testemunho de alguém como ele, ela é de todos nós. Então o bem que eu quero, eu acabo deixando para fazer o que é mal e assim por diante. Então, o que eu acho que devemos tirar dessa passagem e falar comigo e tem a ver com a minha vida é que, galera, eu tenho que estar vigiando o tempo todo a maldade dentro de mim. E às vezes eu sinto falta dentro da minha criação, da minha educação, de ter havido alguém que me ensinasse a lidar com essa maldade. A lidar com a inveja, a lidar com a raiva, a lidar com a cobiça. Porque fingir que essas coisas não existem hoje, a essa altura, eu já sei que é fantasia. Todo mundo tem essas coisas dentro de si. Mas eu senti falta na minha vida de alguém que me ensinasse o que fazer com isso aí. Essa é a que é a verdade. Parte da minha busca, da minha inquietação da adolescência e da vida adulta, vou ser bem sincero, é de alguém que me ensinasse o que fazer com a minha raiva, o que fazer com o meu desejo, o que fazer com a minha cobiça, o que fazer com as minhas incapacidades, o que fazer com a minha pressa, o que fazer com a minha ansiedade. Eu passei a vida toda e isso foi fazendo com que eu buscasse terapia. Eu não sabia o que fazer com essas coisas, que são coisas humanas e básicas, meu irmão. Básicas. Todo mundo tem. Mas ao invés disso, as pessoas com quem eu perguntava, que também tinham dentro delas, e isso é um escândalo, elas faziam entender que aquilo só estava acontecendo comigo, ou que aquilo era feio, ou que eu não devia falar essas coisas. Então pensa bem, a criança ela está sentindo ciúmes e inveja, e você diz para ela, isso é feio. Você ensinou ela a lidar com aquilo? Agora, você acha que vai ser o que quando ela sentir aquilo de novo? Ou quando ela for um adulto? Ela vai fazer o que com aquilo ali que vai continuar ali dentro? Então o apóstolo Paulo, graças a Deus, está nos dando duas coisas aqui. Ele está legitimando o bem que você quer, você não faz. Está aí dentro um monte de erro, de pecado. Se você quiser saber o que é pecado, é só pegar a lei de Deus, 10 mandamentos e virar do inverso. Tudo que é contrário àquilo ali é pecado. Cobiçarás, matarás, dará falso testemunho, não adorará outras coisas. Então, pecado espiritualmente falando é isso, é o inverso das leis. E todo mundo tem isso dentro de si. Então, que desgraça, que horror, que pena, que peso, que tragédia que é a vida, tanto daquele que não está nem aí para reconhecer isso, quanto para aquele que quer ser um bom filho de Deus. Mas, sinceramente, o bom filho de Deus, na minha opinião, é o apóstolo Paulo, que sabe o tanto de maldade que tem dentro dele e bota um atalaia dentro de si, vigiando 24 horas a si mesmo, amado. Porque Jesus já denunciou, não dá tempo de você cuidar da vida do outro, porque o outro tem um cisco e você tem uma trave no seu olho. Não dá tempo de ficar se importando com o que o outro está fazendo de errado. Vai cuidar da sua vida, vai orar e jejuar e entregar para Deus os seus pecados. Então, olha, não é fácil. Então eu acho que pode ser bem frustrante, como eu estou sentindo hoje, porque o Senhor me ministrou de ontem para hoje de reconhecer mais uma porção de maldade que eu tenho dentro de mim, que eu não sabia o que fazer, então eu escondia ela do mundo. Mas não dá para esconder, porque isso faz parte da minha natureza humana e eu tenho que olhar para ela e tratar dela e vigiar ela, para aprender o que fazer com essas coisas em Cristo. Então agora eu e você temos quem nos ensine. Porque Cristo é vivo, não só através da palavra. A palavra confirma. Cristo nos ensina quando oramos e dizemos, Senhor, estou sentindo raiva e inveja, o que eu faço com isso? É ali que Deus te ministra. Deus vai ministrar para ti, para mim, para todo mundo, quando a gente pega e diz assim, Pai, estou com raiva dessas pessoas, o que eu faço com isso? Lá no secreto, de joelho no chão. E é ali que Ele te ministra, até te levar numa palavra que te liberta. Então eu oro ao Senhor, interceda por todos nós e nos ajude a ter maturidade de reconhecer o tanto de maldade que nós temos dentro de nós, porque assim nós podemos vigiar. E vigiando, podemos também avisar os nossos irmãos quando eles estiverem precisando vigiar a si próprios, para que não sejam eles pobres inocentes que destroem tudo ao seu redor achando que estão fazendo algo de bom, porque não estão. Então quando a Bíblia diz, faça a vontade de Deus e não a sua, é porque só Deus é bom. Então, se Deus habita em mim através do Espírito Santo e eu conseguir, a maior parte do tempo, pelo menos, deixar que o Deus que habita em mim, o Espírito Santo, realize as obras, aí aquilo eu tenho certeza que é bom.
Mas todo o resto do tempo em que sou eu, as minhas ideias, os meus julgamentos, é maldade, filho. É maldade. E vamos ser sinceros, honestos uns com os outros, sabendo que isso está acontecendo, parar de cuidar tanto do que está acontecendo, orar no Senhor e pedir para que o Senhor nos ministre e nos ajude a lidar com tanta maldade que nós temos dentro de nós. Então, hoje é um dia difícil, um dia de libertação, eu agradeço, divido isso com você, talvez eu faça algum sentido para você. Deus me ajudou a revelar mais um tanto de maldade que estava escondido dentro de mim para que eu possa cuidar disso aí, vigiar e tornar consciente. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor seja abençoado, que você seja cheio do Espírito Santo e que a sua vida seja uma bênção, um presente de honestidade, de como o nosso irmão Paulo foi, de tu dar testemunho, de tu ajudar as pessoas ao que elas fazerem com as incapacidades dela, com os desejos da carne, com as ambições da mente, com essa função toda que tem ali. Que Jesus seja presente na tua vida, seja um grande mestre de ação e de coesão das coisas que tu não sabe onde pôr ou o que fazer ou que não te ensinaram. Fica com Deus, um ótimo dia e até o nosso próximo devocional. Terça-feira a gente se encontra online. Não perca.